Pai do Senhor, graça e paz, amém? A minha pressão toda vez que eu estou aqui, ela baixa e meu coração acelera. Normal. Mas eu acho tão interessante quando Deus, Ele fala com a gente, porque quando o bispo ligou lá em casa, né, para me avisar que eu iria dar a palavra hoje, eu, como sempre, nunca sou atenta a celular, sou terrível. Sou antissocial demais com o celular. E aí, quando ele perguntou se eu poderia pregar, eu fiquei tão tranquila, e geralmente eu fico, mas eu fiquei tão tranquila porque Deus já tinha me dado uma palavra. E eu falei, amém, bispo, glória a Deus. Porque quando Deus fala primeiro com a gente, eu tenho certeza que Ele fala com a igreja. E Deus falou comigo de uma forma tão tremenda, assim, me deu um chacoalhão, assim, tão grande. E a pastora Graziele, a Graziele me chamou para pregar lá em Santo Antônio. E aí sim, eu fiquei em crise, porque Deus ainda não tinha me dado a palavra. Mas quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, muito obrigada. E quando o Diego falou assim, deu aquela palavra, que sentiu de orar, eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor vai falar mesmo com a igreja. Porque assim como a chuva cai sobre a terra. Ontem eu estava passeando com a minha cachorrinha, a Mora, e estava chovendo, a gente não podia passear com ela na praça, e estava chovendo, e eu vi a chuva cair. E eu olhei assim, as árvores todas verdinhas, as gramas já estão verdinhas. E eu disse, assim seja na nossa vida, como essa chuva. Que haja um novo tempo no nosso coração, nessa manhã. Que haja um novo tempo na nossa vida, um renovar. Que haja algo verde nascendo dentro de nós hoje. Amém? Quem recebe? A palavra está em Lucas, capítulo 7, o versículo... E fala assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Todos abriram? Eu já vou começar a ler, que nosso tempo hoje está bem curtinho, né, pastor? Hoje ainda tem ceia, né? Até que hora que eu posso, pastor? Hã? Ele disse meio-dia, gente. Amém. Então, certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando a seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse, Simão, tem uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados. Pois ela amou muito,
mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas aos que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Essa palavra, quando o Senhor me entregou, a primeira coisa que a gente quer observar é a mulher aos pés de Jesus. A gente olha para ela, né, se coloca no lugar, né, podia ser eu. Mas quando o Senhor falou comigo, Ele me fez olhar para o fariseu. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo, saltou aos meus olhos, quando eu estava lendo essa leitura, foi lá no versículo 44, quando Ele diz: entrei em tua casa. Entrei em tua casa. E quando o Senhor entra em nossa casa, algo muda. Algo tem que acontecer de extraordinário na nossa vida. Quando Deus entra na nossa vida, é assim. Quando a gente se converte, nós temos uma alegria tão grande. E coisas vão acontecendo. Milagres, alegria, inunda o nosso coração de uma forma tão maravilhosa. E o Senhor disse, ao decorrer, para aquele fariseu, 3 nãos. Mas antes disso, eu fiquei pensando: Senhor, aquele fariseu, ele não deu a hospitalidade que Jesus merecia quando ele entrou naquela casa. Na época, não existia asfalto e todos andavam a pé, a cavalo, e não tinha asfalto. Então, certamente os pés das pessoas estavam todos sujos. A primeira coisa que se fazia quando se hospedava alguém em sua casa era lavar os pés das pessoas. Estava dizendo: você é bem-vindo em minha casa. Estava cuidando da pessoa. Dava um beijo e ungia. Ou seja, era uma recepção muito boa. E o Senhor, e eu parei, e fiquei parando, olhando para aquela cena, e imaginei a minha vida. E de repente, eu percebi que Jesus disse para ele: olha, essa mulher, ela não para de chorar. Ela chora copiosamente aos meus pés. E você nem sequer me cumprimentou. E eu perguntei para mim mesmo: quando foi que eu parei de chorar nos pés de Jesus? Quando foi que Jesus entrou em minha casa e eu parei de dar atenção devida a Ele? O Diego falou algo interessante. Nós estamos vivendo um tempo terrível. Essa pandemia tem revelado o coração de muitos. Tem revelado, às vezes, o nosso coração. Muitos estão se esfriando, outros já estão mornos, né, a ponto de ser vomitados. Porque o leite, quando se ferve, ele ferve primeiro, depois ele cai para o morno. E depois ele cai para o frio. E muitos estão mornos. Por quê? Porque aquele negócio, tudo está normal, tudo está bom. Não é assim mesmo. Alguma coisa foi mudada dentro de nós. E a Bíblia fala assim: se você se mostrar fraco no tempo da batalha, como é que vai ser isso? Se agora que nós temos que nos levantar diante de Deus, como pode às vezes estarmos prostrados? E quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me levou lá em 1 Samuel, onde Jesus fala sobre Abinadab. Abinadab, um sacerdote, um levita, tinha 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá. E a Bíblia diz que a arca foi para a casa de Abinadab. A arca significa a presença de Deus. E a Bíblia fala que 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E nada de extraordinário aconteceu. 20 anos ficou lá na casa de Abinadab. Mas por quê
que nada estava acontecendo. Por que que as coisas pararam de acontecer na minha vida e na sua vida? Alguma coisa aconteceu. A Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Abinadab, eu acredito que Aiô, Uzá e também Eleazar, eles eram ou crianças ou jovens, mas eles estavam acostumados com a arca na casa deles. Estavam acostumados. Ou seja, eu venho para a igreja, eu estou aqui, eu escuto o culto, eu louvo, eu vou embora e acabou. Fiz minha parte. Talvez a gente vai se acostumando com as coisas e vai perdendo algo muito interessante. Vai perdendo aquilo que tem. Perdemos a noção de valor das coisas quando o Senhor se torna comum na nossa vida. Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-lo. Acostumar com a presença de Deus é deixar de honrá-lo. E às vezes é verdade. Às vezes na nossa casa, nós tiramos tanto tempo para tantas coisas, né? Às vezes a pessoa não atende o celular, né? Igual eu. Mas às vezes fica horas no Netflix, assistindo vários filmes, né? Às vezes fico horas, olhando esse celular o tempo inteiro. Caçando não sei o quê, procurando não sei o quê, alimentando o quê? Pelo menos se fosse uma palavra de Deus. Mas às vezes isso aqui, para a nossa vida, se tornou algo tão terrível. Deveria ser algo bom. Mas às vezes nós estamos perdendo tempo. E às vezes chega a ser uma idolatria isso aqui. Porque nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz, vê as horas. Aproveita e vai... Aproveita, estou até desligar esse trem aqui. Achei que eu tinha deixado o trem ligado aqui. Tá? Aproveita e vai mexer. Se torna uma idolatria. E a gente não percebe. E a gente está esfriando com isso. Porque nós estamos deixando de dar valor naquilo que realmente tem valor na nossa vida. Eles acostumaram tanto, acharam comum, a ponto de quando a arca foi tirada de sua casa. A Bíblia diz que, Jesus diz que Deus deu uma ordem expressa para não tocar na arca. Mas eles estavam tão acostumados com a arca na casa deles, que quando o boi tropeçou, Uzá levou a mão. Por quê? Estava tudo muito comum. Estava tudo muito... É isso mesmo. 20 anos na minha casa, nada aconteceu. Está tranquilo. Nós estamos tranquilos. Né? Até acontecer uma morte. E a morte que Deus está falando conosco aqui é espiritual. É espiritual. Irmãos, Deus falou comigo tão sério, tão sério. Porque... deixar de honrar a Deus não é só deixar de vir na casa dele, não. Porque quando você deixa de vir na casa de Deus, o trem está feio, meu irmão. Está feio. Muitos estão ficando em suas casas, dizendo medo, pavor do coronavírus, mas vai para tudo quanto é lado. Mas por que para a casa de Deus não? Porque isso é cômodo. Tem pessoas que aproveitaram dessa época porque já estavam assim. Às vezes sentia peso até de vir para o culto. Que hoje o Senhor coloca no nosso coração esse sentimento de valor que Ele tem verdadeiro. Aonde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aonde? Aquela família então perdeu toda a noção da grandeza de Deus, até perder a vida de um dos membros. Hoje Deus quer trazer vida nas nossas vidas, amém. Hoje Deus quer trazer vida para a nossa família. Vamos buscar a Deus enquanto é tempo.
Porque nós estamos vivendo os últimos tempos e a nossa geração está vendo a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia diz que o amor vai esfriar e já tem esfriado. O amor de muitos iriam esfriar. Seria a volta do Filho de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Podemos dizer isso? Então, vir à igreja por vir. Parar de vir na igreja. Quando algo perde valor na nossa vida, a nossa tendência é largar para lá. Eu tenho uma cachorrinha que tudo que você dá para ela, ela faz farra. Ela brinca. Depois ela larga para lá. Perdeu o valor para ela. Ela quer outro brinquedo. Quando a gente deixa de dar valor nas coisas de Deus, a gente vai deixando para lá. Vai deixando de orar. Deixa para lá, depois eu oro. Vai deixando de jejuar. Vai deixando de buscar. E Jesus falou para aquele fariseu, essa mulher chora copiosamente. Aquele choro daquela mulher me tocou de uma forma tão grande, que eu perguntei, Senhor, aonde? Como, Senhor? Eu parei de chorar dos teus pés. Como foi isso? Sabe como foi? Quando eu deixei de olhar para Deus e colocar diante dos pés dele os meus problemas. Eu não vou não, estou tão cheio. Parece que eu vou para a igreja, aí que o diabo me persegue. Então fica. Né? Será que é isso? Olha só, tanto que é interessante ouvir algo. Eu achei tão interessante uma mensagem que me mandaram. Que dizia assim, que a águia, ela quando ela pega a cobra, ela leva a cobra para o céu. A águia não luta com a cobra na terra. Ela luta no céu. Por quê? Porque lá no céu é onde ela não consegue lutar. Ela está ali, não tem como ela lutar. Quando a águia leva ela para o céu, ela não está na terra, ela rasteja, ela não voa. Sabe por que nós não estamos, às vezes, tendo vitória nas nossas guerras, nos sentimos desanimados? É porque nós estamos batalhando no terreno do inimigo. Está lutando sozinho. Temos que levar em oração ao Senhor. Temos que levar ao céu. Temos que levar àquele que tudo pode. A Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, foram só 3 meses. O negócio começou a pipocar. Diz que as bênçãos começaram a pegar a casa de Obed-edom. E não foi só isso. Todos começaram a ver as bênçãos na casa de Obed-edom. Foram só 3 meses. Tudo que Deus quer na nossa vida é que a gente não olhe o tempo de crente que você tem. Não. Mas cada manhã seja um renovo na nossa vida. Se algo não está acontecendo na nossa vida, meu irmão, está errado. Se não tem nada te acontecendo, se as bênçãos não estão te pegando, ou se não tem luta na sua vida, pode ficar esperto. Está tudo muito bom. Está tudo muito cômodo. Não vamos deixar ninguém morrer para a gente se acordar. Amém, irmãos? Então, foram 3 nãos que Jesus disse para o fariseu. E o primeiro, não me deste água para os pés. Lá no versículo 44. Ela os molhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Estar aos pés de Jesus significa se humilhar. Se humilhar. E se tinha uma coisa que aquele fariseu jamais queria, era se humilhar. Até porque ele se achava maior. Quando ele disse consigo mesmo, ele disse, olha, se esse homem soubesse, ou seja, ele estava
Primeiramente, ele estava julgando a Deus e estava julgando aquela mulher. Se esse homem soubesse, será que ele é profeta mesmo? Mas ele tinha convidado Jesus, não para ser bem recebido. Ele tinha convidado Jesus para testar ele. Queria pegar ele em alguma falha. Então se tratava de soberba. E a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. E aquela mulher, ela estava numa posição que é aos pés de Jesus. Os pés, ele confronta. Aliás, a cabeça confronta os pés. Porque a cabeça é o lugar mais alto. E os pés é o lugar mais baixo do nosso corpo. Mas não quer dizer que ele é o menor. É muito importante. Fica sem os pés para ver. Mas aqui estava falando de alguém cheio de si. Quando é que nós ficamos cheios de si? Quando é que nós deixamos isso acontecer com a gente? Ou isso é só com o fariseu? É com a gente. Quando deixamos de buscar a presença de Deus. Quando nos achamos suficientes. Quando não entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Faz tudo na vida, depois que o trem dá errado, vai consultar Deus. A Bíblia fala assim, se nós formos viajar, ou se formos fazer algo, nós temos que falar, se o Senhor nos permitir, se o Senhor nos conduzir, eu irei e voltarei. Hoje, Deus quer conduzir nossos caminhos. Eu não sei se Deus está falando com você, mas que Ele falou comigo, Ele falou. Estar aos pés de Jesus é dizer que Jesus é o maior. Fala de autoridade. A autoridade de Deus na nossa vida tem que estar no nosso conhecimento, na nossa mente, no nosso coração. Estar aos pés de Jesus significa se humilhar, reconhecer a autoridade do Pai. E tudo aquilo que aquele homem não queria era isso. E quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de honrar a Deus e dar a Ele a autoridade que é dele. Nós vemos Jesus explicando uma parábola, lá em João 13, do 4 ao 5. Jesus, ele então lava os pés dos discípulos. Ele deu um exemplo para nós. Jesus, ele pega uma toalha, coloca uma bacia, chama os discípulos. Isso era antes da Páscoa. Jesus, ele seria morto, seria entregue. Todos os discípulos já sabiam disso. Todos sabiam que haveria um traidor, havia um traidor. E nesse contexto todo, os discípulos sabiam que Jesus ia morrer. E sabe qual que era a questão que eles estavam discutindo? Quem era o maior? Hein? Quem é o maior aqui no nosso meio, entre nós aqui? Quem? Jesus vai morrer. Eu fiquei imaginando, quando alguém está prestes a morrer, ele deixa o quê? Herança. Ele estava matando Jesus antes da hora. Né? E Jesus, quando olhou aquilo, ele viu, falou, não, eu preciso ensinar algo maravilhoso para os meus discípulos. Lavar os pés. Jesus ali, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo, é preciso unidade entre nós. Alguém recebe? É preciso unidade entre nós. No momento de maior pressão na nossa vida, nós mostramos quem nós somos. Só quem me conhece direitinho é meu esposo. Ele sabe que na pressão, como eu reajo. Meus filhos. É na pressão
que você mostra quem você é. Naquela pressão ali, daquele momento, Jesus vai morrer, quem é que vai trair? O que vai acontecer? E os discípulos, hein? Quem que é maior mesmo? Por que Jesus, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Tiago e João também chegaram em Jesus e falaram: Senhor, eu tenho coisa para te pedir. Eu quero sentar à esquerda e o outro à direita. Jesus falou: não compete. Como assim? Para que isso? Por que Jesus quis lavar os pés? E por que essa mulher estava aos pés? E por que Jesus usou os discípulos para nos ensinar? Jesus, quando eu olho para a pastora Raquel, eu sei que ela é maior que eu. E quando ela olha para mim, ela sabe que eu sou maior que ela. E a gente se nivela. Jesus falou para a gente que se a gente aprender isso e viver essa prática, nós seremos bem-aventurados. Que não haja competição. Ontem falou uma palavra. E também Deus, eu acho interessante quando Deus quer falar, Deus usa, né? A Mônica também leu a mesma coisa. E o José pregou. Deus quer falar conosco nessa manhã. O que Deus quer falar com a gente é que quando nós estamos aos pés de Jesus, nós não estamos importando quem é maior, quem é melhor. Nós estamos querendo o reino crescendo aqui na igreja. Se eu olho para o meu irmão e vejo ele maior, Jesus disse: olha, estão todos nivelados. Não existe maior, não existe melhor. Só existem funções. Para quê? Para organização. Ah, mas olha, eu estou lá naquela porta ali. Mas um dia ainda vou ser pastora, ainda vou pregar. Não, estou lavando banheiro, mas, irmão, não é isso que Deus está falando para a gente, não. Não é isso, não. Quer dizer, então, que ser pastor é não lavar banheiro? Ah, então, tá difícil, porque nos encontros, né, pastor Celso? Pastor Celso foi líder do banheiro, eu também. Deus coloca a nossa vida onde Ele quer, para te usar, para te encher, para você ser bênção. Faça tudo para a glória de Deus. Se alegre naquilo que Deus te colocou. Deus não está preocupado no maior, no menor. Deus está querendo pessoas prostradas aos seus pés. Aonde foi que nós paramos de se prostrar aos pés do Senhor? Pedro disse: Senhor, não, Senhor, não vem lavar meus pés. Ou seja, Senhor, o negócio é o seguinte: nós estamos discutindo aqui quem é o maior. Se o Senhor, que é maior, está lavando nossos pés, acabou a discussão. Jesus disse: olha, me chamaste de mestre, e eu sou. Se eu sou mestre e lavo seus pés, façam isso uns com os outros, para que sejam bem-aventurados. Uma igreja bem-aventurada é uma igreja que serve uns aos outros. Irmãos, vamos passar a ligar para os irmãos. Vamos passar a ligar, vamos passar a dizer: olha, por que você não está vindo para o culto mesmo? Eu te vi lá na feira. Irmãos, vamos acordar. Não é tempo. Jesus está à porta. E Ele diz: quando eu vier, eu vou encontrar vocês assim como? Me buscando em verdade, em espírito. Quando Pedro disse aquilo, houve uma resistência, porque ele estava falando daquilo que estava cheio, o seu coração. Se o seu coração está cheio disso, se livre disso, meu irmão. Não fica de biquinho, não, porque o pastor não te vê, o bispo. O bispo vê todo mundo, mas não vê eu, não me vê. Rapaz, a gente nem pode falar isso do bispo, porque eu nunca vi um homem mais beijoqueiro do que ele.
A pandemia veio e tirou isso. Isso é bíblico. Como é maravilhoso entrar nessa igreja e receber um abraço e um beijo do bispo. Todos aqui, não pode dizer um que não recebeu. Então, meu irmão, não faz biquinho, não. Não, irmão, para de inventar a conversa. Se você não quer fazer a obra de Deus, fala a verdade. Não inventa moda, não. Né? O Senhor fala no nosso coração hoje. Aquilo que Deus com você é o mais importante. Porque aquilo que Ele te chamou, foi aquilo que Ele te elegeu, foi aquilo que Ele te buscou. Ele quer que você faça. O Senhor veio para todos nós. O reino de Deus não é um reino de orgulhosos nem vaidosos, mas de pecadores arrependidos e humilhados diante da graça de Deus. Quem recebe aqui? Quando o Senhor perguntou para aquela mulher, quando o Senhor perguntou para o fariseu sobre aquela mulher, me deu um branco aqui agora. Mas vamos lá. Quando Deus, lá em Marcos 10, 42 e 43, Ele nos ensina sobre o reino dEle. Ele acaba com todo o alvoroço no meio dos discípulos, toda a soberba. E o Senhor disse, quer avançar? Quer avançar? Me ame, me busca. Porque aquela mulher diz, essa mulher muito ama, então os seus muitos pecados foram perdoados. Quando nós começamos a sair dos pés de Jesus, nós paramos de amá-lo. Aí as lutas vêm, a gente se enrola com a luta. E aí você perde, porque você está sozinho. Aí você olha para você mesmo e você vê, meu Deus, onde tu estás? Cadê o Senhor? Como igreja hoje, o Senhor diz para nós temos que permanecer nele e ele vai fazer. Deus confere o reino para nós quando nós agimos dessa maneira. Então, quando é que nós deixamos de lavar os pés de Jesus? Qual foi a última vez que nós choramos? Quando foi que deixamos de beijar? Beijo fala de intimidade. Foi porque a luta veio e você desacreditou? A sua fé diminuiu? Essa semana, eu ouvi um hino que fala sobre, não sei se vocês conhecem, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Quando deixamos de alegrar? Quando deixamos de alegrar? As coisas aconteceram na sua vida e você olhou para o problema. Aqui está dizendo, pode acontecer tudo na minha vida, mas eu não deixo o meu Senhor. Eu não deixo. E por último, já estou terminando. Quando foi que não colocamos óleo sobre a cabeça de Jesus? O óleo significa alegria. O óleo significa Espírito Santo. O óleo significa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando deixamos de colocar aquilo de mais valioso aos pés de Jesus. A Bíblia fala sobre uma mulher, não é a mesma, mas que ela veio com um vaso de alabastro e diz que esse vaso era tão precioso
que ela derramou, quebrou e ungiu os pés de Jesus. Isso antes dele morrer. E os discípulos, alguns deles olharam, acredito que Judas olhou e disse: para que esse desperdício? Tanto pobre. E Jesus falou: por que vocês estão aqui importunando essa mulher? Ela fez algo maravilhoso. Ela me ungiu antes da minha morte. Todas as vezes que vocês lerem essa passagem, né, Jesus falou, toda vez que for lida essa passagem, vai ser em memória dela. Não era em memória de Jesus, interessante, né? Até depois de morta, aquela oferta daquela mulher falava em memória dela. Essa atitude dela muito me agradou. E era um perfume tão caro, que era 1 ano de trabalho. Aquele perfume era mais ou menos 1 ano de trabalho daquela mulher. Era muito caro. Isso fala daquilo que é mais precioso aos pés de Jesus. Sabe o que é mais precioso para Deus? A sua vida. A minha vida. O perfume também fala de gratidão. Quando nós deixamos de ser grato a Deus, começamos a olhar para a nossa vida de uma forma que tudo desagrada, falta de agrado. É não ver o perdão de Deus, é se afastar de Deus, é não entender o amor, é deixar de amar aquele que só nos ama. Estar aos pés de Jesus, a Bíblia fala, lá no Salmo 133, eu quero que você se levante. Eu quero que você se levante. Eu quero chamar o Mateus, que eu quero fazer algo que faz muitos anos que a gente não faz juntos. A Bíblia diz que, no Salmo 133, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união na nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor se compara com a bênção de vida para sempre. O orvalho de Hermon era um monte muito alto, 2.814 metros. E esse versículo fala que a união é tão boa e suave como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Desce geograficamente o monte Hermon, e os montes de Sião estão distantes, mas um gera umidade e orvalho para o outro. E mesmo a distância, um é precioso para o outro, é essencial, gera vida. Sabe quando é que nós deixamos de buscar e de ver vida? Quando nós começamos a parar de buscar vidas para o Senhor. Hoje o Senhor fala comigo e com você,